Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e você já está no ar. Nesta edição vamos falar sobre câncer de cabeça e pescoço, como se prevenir dessa doença. Temos também dicas de uma dieta mais saudável com a nossa nutricionista Angélica Crossia. Tem Vitória Simões com dicas do plano. E no segundo bloco eu volto com uma entrevista com a médica pediatra a doutora Bruna Giacomelli. Santa Casa e você já está no ar. Fique conosco. Olá pessoal, o programa Santa Casa e você já está de volta. Vamos falar agora com o médico oncologista Dr. Franklin Maia, que vai explicar para a gente a importância da prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço. É com você, doutor. Olá pessoal, meu nome é Franklin Vieira Maia, eu sou médico oncologista, sou responsável técnico pelo setor de oncologia e venho hoje falar para vocês sobre o Julho Verde, que é um mês de campanha da prevenção do câncer de cabeça e pescoço no nosso país. O câncer de cabeça e pescoço vem ganhando importância na mídia nacional nesse mês de julho, porque é um tumor de grandes complicações quando ele atinge o paciente e é demorado o diagnóstico, porque o tratamento quando iniciado precocemente, é possível curar esse tipo de doença. Então, a prevenção é primordial para evitar o surgimento ou o diagnóstico precoce desse tipo de doença. E, então, por isso que nós viemos aqui conversar com vocês. Então, um dos principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço é o tabagismo. Então, o combate do tabaco ele é fundamental. Nós temos um programa do Ministério da Saúde no território nacional que combate o tabaco nas unidades básicas de saúde. Nós temos medicamentos, adesivos, consultas com psicólogo, com psiquiatra que auxiliam no combate do tabagismo. Então é possível combater o tabaco naqueles que fumam e desejam parar. Naqueles que não fumam, por favor, não iniciem o fumo, né? Lembrando que nenhuma forma de consumo do tabaco é segura, então cigarro eletrônico ou narguilé também não temos dados de segurança de que ele não seja um fator de risco. Acreditamos que seja um fator de risco também para tumor de cabeça e pescoço. Além do tabaco temos o álcool. O álcool é uma substância cancerígena, né? E para a cavidade oral, para a língua, para a garganta, né? Ele é bastante prejudicial. Temos outros fatores de risco associados com a infecção pelo HPV, que é um vírus que coloniza a cavidade oral, pode ser sexualmente transmissível e nós temos hoje a vacinação de crianças, de adolescentes de 11 a 14 anos nos postos de saúde de um programa de vacinação nacional. E isso, vacinando os nossos adolescentes, a gente vem a prevenir a infecção pelo HPV e também indiretamente acabamos prevenindo infecções da cavidade oral pelo HPV. Existem outros fatores de risco, outros tipos de vírus, mas no impacto menor. O que nós podemos fazer para prevenir são combatendo esses três eixos temáticos que eu falei, que é o tabaco, o álcool e o HPV, né? Sempre frequentar o seu dentista, ele tem uma certa condição ali de diagnosticar lesões iniciais e tomar cuidado com lesões na boca, feridas na boca que não cicatrizam, secreções nasais que não melhoram e estar sempre atento ao seu corpo e procurar os seus médicos de confiança para fazer uma avaliação caso alguma anormalidade venha a acontecer. Esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês e vamos firme nessa campanha de conscientização na prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Obrigado, Dr. Franklin. Previna-se.
evite o uso de tabaco, evite bebidas alcoólicas e aí você vai ter uma saúde muito melhor. Santa Casa e você continua. Agora eu vou chamar a Vitória Simões. Temos dicas do nosso plano. É com você, Vitória. Hoje eu vim trazer uma super dica para você que é beneficiário do plano Santa Casa Saúde. Atualize o seu cadastro e fique por dentro de tudo. Quando você for em uma consulta ou autorizar uma guia, lembre-se sempre de verificar se o telefone, e-mail e endereço estão atualizados. Com essas informações em dia, você receberá todas as novidades e informações importantes do plano Santa Casa Saúde e da clínica Santa Saúde Consultas. Atualize seu cadastro também pela nossa central de atendimento no número 13 4007 2250, na opção 2. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Então já sabe, né, gente? Mantenham os dados pessoais atualizados. Santa Casa e você prossegue. Agora nós vamos ouvir dicas saudáveis com a nossa nutricionista Angélica Crócia, que vai falar para vocês da importância de uma dieta balanceada. É com você, Angélica. Olá, eu sou Angélica Crócia, sou nutricionista clínica integrativa e atendo no Santa Previne. Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância de manter uma rotina saudável com uma dieta equilibrada. O mais difícil é realmente manter o foco. E aí eu vou dar algumas dicas importantíssimas para que você se mantenha dentro do seu objetivo. Primeiramente, você deve manter regularidade nas refeições, ou seja, realizar as principais refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, porque isso vai fazer com que você se mantenha saciado e bem alimentado, evitando buscar aquelas guloseimas. Segundo, manter uma rotina de exercícios físicos. O exercício físico, ele vai ajudar você a aumentar os hormônios do bem-estar, ou seja, você vai se manter leve e com redução da sua ansiedade. Terceira dica, fundamental a ingestão de água. A ingestão ideal é no mínimo 35 ml por quilo de peso. Quem não bebe água tem mais fome, mais vontades de comer doces principalmente. Então, eu indico para você realizar a hidratação adequada durante todo o seu dia. Quarta dica, fundamental a ingestão de vegetais. Eles podem ser crus, cozidos em forma de refogados, de saladas ou até mesmo adicionados às preparações, tipo colocar uma abóbora no feijão, uma beterraba também, um brócolis no arroz, cenoura no arroz. Isso também faz parte de quem está querendo aprender a ingerir vegetais. E você pode ingerir dessa maneira que vai ficar bem mais gostoso, mas é fundamental que você ingira no almoço e no jantar as porções ideais, ou seja, pelo menos 3 porções de vegetais no almoço e 3 porções de vegetais no jantar. Quinta dica é a importância do consumo de frutas. Elas são ricas em fibras e compostos bioativos, nutrientes importantíssimos para o seu dia a dia, para a sua imunidade, para o seu envelhecimento saudável. Então você deve incluir pelo menos 3 frutas por dia e sempre uma delas será aquela frutinha mais azedinha, ou seja, a fruta cítrica. Você pode incluir uma de manhã, uma à tarde, uma à noite, que vai estar super equilibrado. A sexta dica é a importância do seu sono. Você deve dormir pelo menos 7 ou 8 horas e um sono de qualidade, um sono reparador. Então, dê a devida importância para esse sono, para essas horas bem dormidas, para que o seu metabolismo fique sempre em dia. A sétima dica é a importância da ingestão adequada de proteína. Pelo menos no almoço e no jantar, você deve consumir uma palma de mão das carnes, ou seja, carne vermelha, frango, peixe ou ovos, no mínimo 2 ovos em cada refeição. Essa é uma média de proteína adequada para a maioria das pessoas. É lógico que sempre você deve ter um planejamento alimentar realizado por um profissional,
mas você deve dar a devida importância para a ingestão adequada. Eu percebo no meu dia a dia que as pessoas não pesam, não têm noção de quantidade, de quanto de proteína comem, tanto no almoço quanto no jantar. E quem não consome a proteína ideal vai ter mais fome, vai ter uma pele com uma tendência a ter mais flacidez, vai ter unhas fracas, cabelo caindo. Então a proteína ela é muito importante e você deve dar uma atenção especial também no seu café da manhã. Não pode ficar só naquele cafezinho preto e naquele pãozinho. Você pode adicionar ovos, leites desnatados, queijos, para você ter um café da manhã mais equilibrado. Obrigado, Angélica. Dieta balanceada, prato colorido, verdura, legume, grãos vão fazer parte da sua dieta e vão deixar a sua vida mais saudável. E não se esqueça, beba bastante água. E agora eu vou chamar a Vitória Simões, que tem mais novidades a respeito do nosso plano. É com você, Vitória. Hoje eu vim trazer uma super dica para você que é beneficiário do plano Santa Casa Saúde. Você sabia que possui descontos em farmácias e em restaurantes? Na Droga Raia e na Drogazil você possui a partir de 20% de desconto em medicamentos de marca Tarjados e a partir de 43% de desconto em medicamentos genéricos Tarjados. Na Poupa Farma, você possui até 20% de desconto em medicamentos de marca Tarjados e até 40% de desconto em medicamentos genéricos Tarjados, além de 10% de desconto no Espoleto e no Subway. Consulte as lojas participantes e já use o seu desconto, apresentando a sua carteirinha física ou virtual. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Gente, descontos são sempre bem-vindos. Fique ligado nas dicas, sempre com a sua carteirinha em mãos. Plano Santa Casa Saúde ajudando você. Agora, eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, tem entrevista com a médica pediatra, a doutora Bruna Giacomelli. É rapidinho. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Talvez até dê para notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo: salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Medicar. Muito mais do que você vê. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Cresmed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado,
com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Center Limp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. Santa Casa e você já está de volta agora para o segundo bloco com a nossa entrevista. Estamos chegando no final das férias, começo das aulas. Temos aí o segundo semestre pela frente e hoje eu trago aqui aos nossos estúdios a médica pediatra a doutora Bruna Giacomelli Moraes, que vai falar sobre essa volta às aulas. Sempre tem essa questão de novos vírus circulando, a gripe, Covid. Quais os cuidados que nós devemos ter com os nossos pequenos nesse retorno às aulas? Muito obrigado pela presença. Imagina, obrigado Guto. Então, né, a gente está vindo aí num momento, eu estava conversando até isso hoje com as meninas, com as residentes da Santa Casa, né? E a gente estava conversando sobre isso hoje. A gente vem aí de 7 meses de alta demanda de pediatria, por causa da pandemia, né? Então, mesmo a gente retornando aí com a escola o ano passado, mas foi uma coisa bem gradual. E agora, esse ano, eles voltaram mesmo com a força total, com quase todas as crianças presentes. E a gente viu aí circular esses vírus aí desde dezembro, que começou naquela influenza, que foi a terceira onda do Covid. E até agora, o começo das férias, foi bem intenso o retorno aí nessa escola. Então, as mães falavam assim, mas volta para a escola, fica doente. Fica doente. Agora, a gente está aí num momento... 15 dias de sossego, mas provavelmente a gente volta aí a conviver com eles todos juntos e provavelmente as crianças aí voltam a ficar doentes a partir de agora. Então, vamos lá, sempre. Educação, higiene. Desde o começo da pandemia a gente fala, ensinar eles a higienizar as mãos, etiqueta respiratória. As mães têm que ter a conscientização que eles não podem ir doentes para a escola, né? Porque a gente sempre fala sobre isso. Incessante, eu escuto muito assim, mas eu não tenho com quem deixar. Mas na pandemia a gente teve que arranjar esse jeito com quem deixar. E as endemias, surtos e pandemias começam justamente por isso, pela conscientização do próximo, né? Tanto a vacinação, tudo isso. O que a gente tem que fazer? Meu filho está doente, ele não pode ir para a escola, porque senão ele vai contaminar toda uma classe aí, que hoje são 20 alunos, 25 alunos, a gente vê na rede municipal. Então, a gente tem que ter essa conscientização que a criança não pode ir doente para a escola. Mas teve uma febrinha ontem, mas ainda está doente. A gente tem que esperar 48 horas, uma criança assintomática para retornar a esse convívio na escola. A boa alimentação, né? Sempre está educando aí. Uma coisa que a gente tem que falar hoje, campanhas de vacina. Ninguém está vacinando os filhos. A gente nunca viu uma queda tão expressiva nas vacinações como agora, nessa parte da pandemia e a gente já voltou, né? A gente está numa vida normal, né, Guto? Você diz em relação à vacinação... Todas as vacinas. As vacinações do nosso calendário. E também da vacinação contra a Covid-19. Essas duas frentes aí de vacina. A do Covid a gente nem vai entrar nessa polêmica, né? Porque é uma polêmica. Mas a do calendário mesmo, a gente vê aí como caiu, como a gente tem feito, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem pedido muito para nós pediatras incentivarmos os pais a fazer as campanhas de gripe, teve agora a do sarampo, a gente viu essa queda. Então, antigamente, a gente também trabalha na prevenção, né? O pediatra, eu sempre falo isso, a gente vem lá da prevenção, né? Nós somos médicos para prevenir um adulto doente, né? Então, assim, as vacinas, elas têm que estar no tempo certo, e a gente tem visto que os pais não têm levado. Eu atendi terça-feira lá no plano da Santa Casa, e eu vi, assim, carteirinha de vacinação. Acho que pelo menos 70% das mães estão com as vacinas das crianças atrasadas. Então, a gente tem que pôr vacinas do calendário, não estou falando de Covid, né?
Mas eu vejo também agora que as mães já estão mais sossegadas para vacinar seus filhos contra a Covid, que é uma coisa importante a gente ver agora que já está tudo mais... Normalizou. Está tudo normalizando. E qual que é o argumento que as mães colocam em função da carteira não estar atualizada? Falta de tempo, a vida é corrida. Mas, na realidade, eu acho que a gente viveu aí esses 2 anos num momento atípico mesmo, né? A gente ficou aí vivendo, sobrevivendo, né? Então, mas a gente tem que voltar para nossas rotinas, não tem jeito, né? A gente já viu que a pandemia está lá atrás, né? A gente já viu essa queda expressiva, a gente já voltou a uma vida normal, já tem festas, jantares, festinha escolar, festinha... Eu mesmo deixei a minha filha antes de vir para cá numa festinha com os amigos. Então, a gente está vendo que o convívio já é normal, então a gente precisa que eles, tudo volte ao normal, inclusive a vacinação, né? Essa volta às aulas, ela é naturalmente, até por conta do inverno, da estação do ano, ela já é uma volta às aulas que todos os pediatras, eu lembro, outros programas, a gente sempre fala nessa volta às aulas, é normal que as crianças voltem e também tem aquele resfriado, aquela gripe que rode ali, porque cada um vem de um lugar, cada um passa suas férias em um lugar e quando volta a se reunir, acontece isso, isso é natural. Porém, quando você fala, meu filho está doente, qual é o critério do pai e da mãe para eles dizerem, olha, você pode ir para a escola, você não deve ir para a escola ainda? É um nariz escorrendo, é aquele espirro que não para, é a febre. Febre, então, quando tem febre, já está sacramentado, não deve sair, não deve ir para a escola. Mas qual é o limiar de estar doente e não estar doente para se mandar essa criança para a escola? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a criança ela vem de um meio, né? Esse meio, por que a gente não fica doente entre a nossa família, né? Porque a gente está ali colonizado pelas bactérias e vírus que a gente troca um com o outro ali. Então, vamos supor, eu, Ana Clara e o Anthony, a gente convive, acho que a gente é um só, né? Então, assim, nós convivemos com os nossos bichinhos, né? Quando a gente vai para um outro lugar, que a gente coloca Ana Clara, Maria Valentina, Theo, Carolina, cada um vem da sua família e cada um tem seu bichinho. Então, eles vão trocar esses bichinhos porque eles vão começar a conviver. Então, é normal um pegar o bichinho do outro, apresentar uma diarreia, apresentar um resfriado. Quais são os sintomas que a gente não deve mandar para a escola? A gente tem que diferenciar aí, vamos supor, a Ana é riniteira, a Maria Valentina não. A Ana começou a espirrar. Eu sei que a da rinite dela é um quadro alérgico, a alergia não passa. Então, a alergia eu posso medicá-la com antialérgico e mandar ela para a escola. Agora, a Maria Valentina começa a tossir, espirrar, e você sabe que ela não é uma criança alérgica, aí a gente tem que pensar, pode ser um quadro viral, pode ser um quadro bacteriano, pode ser um quadro viral. Normalmente, os vírus aí estão, 90% dos casos são virais. Então, a gente tem que pensar, vamos pôr um pezinho para trás. Não, acho que ela tem que ficar de observação hoje. A gente observa, não teve nada, evoluiu bem, ela pode retornar à escola. Mas mantendo os sintomas gripais, o correto é ficar fora da escola até que isso passe, amenize total, sem nenhum sintoma, nem febre. Febre, então, não deve ir para a escola mesmo. Mas a gente tem que ponderar algumas coisas mesmo. Um nariz escorrendo é um quadro alérgico ou um quadro infeccioso? Ninguém quer que vocês saibam diferenciar, mas assim, é pelo tempo, né? A criança é asmática, né? A criança tem asma, bronquite. A gente já sabe que ela sempre está aí com bombinha, com inalação. Então, a gente sabe que aquela criança é normal ela tossir. Então, tudo bem, ela não está num quadro viral, ela pode ir para a escola. Agora, essa criança asmática apresentou febre, ela não pode mais ir. Porque provavelmente ela entrou em quadro asmático por causa de uma infecção. Então, a gente tem que ponderar, né? O pediatra, por isso que nós estamos aqui, né? Eu sempre falo, eu sempre termino minha consulta assim, mais alguma dúvida? Porque a gente está isso para informar, né? Eu sempre falo assim que... o pediatra ele vem para acrescentar, para ensinar os pais a como lidar com as situações, né? Por isso que eu falo, não tem como você atender uma criança em 5 minutos, né? Porque você tem que educar, não é só o exame físico de uma criança, não é só... Você tem que educar os pais, você tem que ensiná-los a como tá diante de uma gripe, de uma febre, do nariz correndo, quando manda para a escola, o que vai comer, o que não vai comer, a importância da alimentação. Então, tudo isso, assim, eu até recebi um telefonema esses dias, assim, meu amigo, minha filha não come. Aí eu falei, mas você permite ela não comer? Aí ele, permite, né? Então, é tudo isso. A gente tem que sempre estar ensinando o tempo inteiro como fazer. Então, por isso que eu te falo, sempre minha última pergunta é, qual mais dúvida? Nós estamos aqui para tirar dúvidas, ensinar vocês a serem pais mesmo, né? Claro que hoje com a informação está tudo muito rápido, não é na palma da mão, mas a gente está para ensinar. E é uma das coisas muito importantes a gente ensinar quando deve ir, quando não deve ir. Apresentou febre,
sintomas gripais que a criança nunca teve, não é um quadro alérgico, é nesse momento que a criança não deve retornar à escola. Nessa questão da alergia, é importante medicar, porém, o espirro ele também pode servir como um vetor de disseminação de alguma doença. Então, a criança, mesmo alérgica, ela tem que ser medicada, porque ela não pode correr o risco de ir para a escola com esse sintoma e poder ser contaminada ou contaminar se ela tiver com algo mais. A gente sempre tem que pensar que no quadro alérgico também ele pode ser influenciado por um vírus, né? Mas a gente tem que pensar assim, você deu uma medicação, observou, melhorou depois da medicação, essa criança, não espirrou mais, ela pode ir. Agora não tem nada, e começou a espirrar, aí começou a escorrer o nariz, e você vê que não é alérgico, aí essa criança tem que ficar fora da escola pelo menos 48 horas. Pra gente não contaminar aí, a gente vê muito isso. Outro dia internou com a gente um Covid, uma criança com Covid, aí do lado tinha um menino, outro com Covid. Aí a gente contou, né, lá é fechado, né, não dá pra saber, né? A gente conversando, aí daqui a pouco uma mãe escutou a voz da outra, eles eram da mesma sala. Então, provavelmente, eles contaminaram a sala inteira, não sabe quem começou, né? Aí a gente foi ver lá, não sei quem. Então, assim, pra você ver, porque começou com o nariz correndo, espirro, já contamina a sala inteira e já tira todo mundo da escola. Então, a gente tem que, eu acredito que a pandemia tem que ter servido de alguma coisa pra nós, né? Eu acredito que a gente tem que ter aprendido, pelo menos, essa empatia ao próximo, né? Quando a gente está doente, não sair de casa, não levar, né? Apesar que eu tenho visto coisas diferentes, né? Vejo as pessoas doentes no mercado, normal, tossindo, né? como se nada estivesse acontecendo. E essa questão do cuidado, você ainda acha que é importante o uso de máscaras, por exemplo? E, além disso, a questão das crianças, elas têm uma troca muito maior que os adultos, né? A criança pega e beija e abraça e tá junto. A gente tem falado isso desde o começo da pandemia, né? Como falar para eles. A gente ensinou eles a abraçar, a beijar. Como agora falar, não pode mais, né? Então, assim, o que eu penso sobre isso? Assim, eu acho... como eu vou falar para a criança? Você tem que usar máscara na escola e você pode ir para uma festinha igual hoje. A Ana Clara foi para uma festinha com os amigos. Eles não tá... Ela assim, eu quero a roupa mais confortável do mundo, porque nós vamos correr, vamos brincar, vamos pular um em cima do outro. E é real. Como é que eu vou falar para eles que na escola ela tem que usar máscara? Então, assim, é um pouco... Acho que se tiver que usar máscara, tem que usar em todos os locais, Sim. né? O que eu penso é que a gente tem que ser igual na China mesmo. Tá com sintomas gripais, você usa uma máscara. Eu acho que isso sim. Mas aí, tipo, você só mora... Porque lá eles moram muito sozinhos, né? Então, eu preciso ir no mercado. Aí, sei que não é Covid, sei que é uma gripe, que não é uma coisa que contamina tanto. Vou no mercado. Mas eu acho que a pandemia, ela tem que ter ficado pra gente como lições. Eu tava mesmo... Eu te contei que eu tive Covid, né? Quer dizer, acredito que foi. Depois eu tive uma dor de garganta, tudo. Já estava 10 dias depois. E eu queria ir à igreja. Fiquei de fundo, de máscara, não tirei a máscara nenhuma. Por quê? Porque ninguém precisa pegar o que eu tenho, né? Apesar de não ser uma coisa que se contamina, assim, tão rapidamente como o Covid, mas eu ainda acredito que a gente tem que ter aprendido a ser educado nesse momento aí. Quase 3 anos que a gente está vivendo esse mundo de cabeça para baixo. Essa avalanche, né? E a questão das máscaras também, principalmente o oriental, ele quando sai com a máscara, ele sinaliza para outras pessoas que ele está com algum problema, né? E que ele, por isso, está se protegendo para proteger quem está próximo. Doutora Bruna Giacomelli, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Parabéns pelo Dia do Médico Pediatra. Você é uma das mais competentes, certeza. Imagina. Finalmente esteve aqui nos nossos novos estúdios. Maravilhoso. Com o nosso novo cenário. Parabéns, Gisele Ezequiel. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Guto, você. Vai voltar mais vezes? Com certeza. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica.